Olá, boa noite. A gente está chegando com o RN2, comecinho de semana pós-feriado prolongado, e a gente já começa com imagens do trânsito ao vivo na Ponte de Igapó. Estava prevista uma interdição total hoje na Ponte de Igapó em uma faixa, ou melhor, em duas faixas de um direcionamento, de um sentido da Ponte de Igapó, mas essa interdição não aconteceu. A interdição que seria feita pelo DENIT para serviços de reparação na estrutura da ponte. A gente vai falar sobre esse assunto hoje e atualizar a situação. Afinal, vai ser interditada ainda? Não vai ser? Tudo isso e muito mais no RN2 desta segunda-feira, que está apenas começando. E aproveitando o embalo, a interdição parcial da Ponte de Igapó, anunciada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, não aconteceu. A intervenção seria realizada hoje por causa do início das obras de reparo na estrutura. Vamos ao vivo falar com Sérgio Henrique Santos, que está no local, e tentar entender o que aconteceu, por que essa previsão não se concretizou, hein, Sérgio? Boa noite. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite, Rio Grande do Norte. Pois é, a interdição ainda não rolou. Se ela tivesse acontecido, você não veria esse carro passando aqui, por exemplo, porque é exatamente nesse sentido que a interdição estava prevista para começar nesta segunda-feira. Inicialmente ela foi planejada para acontecer pela manhã, não aconteceu, foi adiada para a tarde, também não aconteceu. Agora à noite a ponte também segue liberada nos dois sentidos, tanto no sentido aqui de onde nós estamos, no final do bairro Nordeste para Igapó, quanto no sentido Zona Norte, Zona Oeste da capital potiguar. Hoje à tarde, meu colega cinematográfico Anselmo Ferreira fez algumas imagens do que foi feito pelo DENIT aqui à tarde. Foram colocadas algumas placas de sinalização, algumas placas orientando os motoristas que trafegam nessa região de que haveria uma interdição da ponte a cerca de 200 metros do local onde a placa foi instalada. E mais adiante, uma outra placa informando apenas que o tráfego naquela região seria feito apenas para veículos de emergência e transporte público. Pois bem, nós procuramos o DENIT para saber o que foi que aconteceu, por que essa interdição não começou, mas o DENIT ainda não informou o motivo. Provavelmente, de acordo com o pessoal que estava trabalhando aqui no local, é exatamente porque falta ser concluído esse trabalho de colocação da sinalização para orientar os motoristas que vão passar por aqui. Então a obra só vai começar depois que a instalação for finalizada. Agora a gente mostra ao vivo aqui as imagens do trânsito da Ponte de Igapó. Esses carros estão seguindo para o bairro Nordeste. A última informação que nós tínhamos do DENIT é que desde de manhã os agentes estão se mobilizando na interdição com a implantação de equipamentos de segurança como cones e também placas. Nós também procuramos a STTU, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, que executa uma obra grande, uma obra de grande porte aqui nessa região da cidade, que é a obra de revitalização da Felizardo Moura, uma obra da Prefeitura que é executada tanto pela Secretaria de Infraestrutura quanto pela Secretaria de Mobilidade Urbana. A STTU informou que a ponte Costa e Silva, que é essa que vocês estão vendo aí nas imagens, conhecida como Ponte de Igapó, está sob responsabilidade do DENIT e fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. E que, segundo a STTU, qualquer interdição dentro da jurisdição que cabe ao município de Natal será comunicada previamente à população, mas a Secretaria informou que, até o momento, não recebeu notificação por parte do DENIT sobre a interdição da Ponte Velha de Igapó. Emily. Obrigada, Sérgio Henrique Santos. Lembrando que essa interdição deve acontecer no sentido Zona Norte, centro de Natal. E aí, o outro sentido da via vai funcionar com mão dupla. A gente segue esperando e acompanhando. Quando tiver a interdição, a gente atualiza aqui nos nossos telejornais a interdição na Ponte de Igapó, que estava prevista para acontecer hoje, mas até agora nada. A situação do transporte público no centro de Natal foi debatida hoje na Câmara Municipal dos Vereadores. Obras na rua João Pessoa e na Avenida Rio Branco vêm transformando a paisagem no bairro Cidade Alta, em Natal. Além disso, dados da Junta Comercial do Estado, apresentados à Associação Viva o Centro, também mostram que o perfil dos estabelecimentos que funcionam no centro da cidade vem mudando. Mais do que comércio, hoje boa parte dos CNPJs em funcionamento são do setor de serviços.
Para manter ou ampliar o fluxo de clientes e de trabalhadores, os empresários e quem investe no aquecimento cultural da região defendem que o transporte coletivo precisa de melhorias. Esse tema é bastante importante, o transporte público, porque ele engloba tanto o cliente que quer vir conhecer, quer vir comprar na Cidade Alta, como também os colaboradores que trabalham, vêm de manhã cedo para a cidade, saem após o trabalho, e a gente percebe que eles reclamam muito após o expediente, né, com o ônibus lotado. Então a gente tem que escutar os gestores, né, tentar entender as secretarias envolvidas nisso para poder opinar. Houve retirada de linhas que circulavam ali na região, está entre os pleitos, não só do Vivo Centro, mas pessoal da CDL. Isso. A gente tem uma atenção especialmente à Ponta Negra, porque alguns colaboradores moram por lá e sentem a dificuldade de chegar até a Cidade Alta no horário. Eles reclamam que as linhas elas não passam mais na Cidade Alta, elas vão direto para Ribeira, eles têm essa dificuldade de ir andando até a cidade. Então são essas linhas que foram retiradas que a gente quer entender o porquê, quer saber se existe algum projeto ou algum objetivo para tentar readequá-las na cidade. A revitalização do centro da cidade, tendo o transporte coletivo como foco, foi tema de uma audiência pública na Câmara Municipal de Natal. Antes da pandemia e durante a pandemia, era 46 linhas no centro da cidade circulando. Hoje nós temos pouco mais de 30 linhas. E no novo redesenho, teremos só 11 linhas. Dessas 11, só 8 vêm das comunidades mais longe, no caso 3 vêm das rocas. Então, assim, nós vemos que vai diminuindo a quantidade de transporte, a circulação. A gente fica preocupado porque a gente sabe que o centro, por ter sido construído há um certo tempo atrás, ele não dispõe de estacionamentos, né? Já tiveram alguns projetos de estacionamento, de zona azul, aqui até agora não virou realidade nenhuma. Então, o comerciante do centro ele depende quase que na sua integralidade do fluxo que os transportes públicos levam para o centro. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, atualmente mais da metade das viagens diárias e das linhas que circulam na capital potiguar passam pelas avenidas Rio Branco e Deodoro da Fonseca. 51% das viagens do sistema de transporte passam pelo centro da cidade. É importante destacar também 3 medidas que a Prefeitura tomou. O retorno da linha 61, que vem da Zona Norte para o centro da cidade, a implantação de 14 abrigos de passageiros ali na Avenida Rio Branco com acessibilidade, o retorno e ampliação dos horários até as 22h30, e aí permite que as instituições retornem às aulas noturnas, e o aumento da integração de 60 para 90 minutos. Então são essas intenções que a Prefeitura vem fazendo e, logicamente, de portas abertas para ouvir os comerciantes e aí construir o que for necessário dentro da realidade. Parte dessas medidas foi tomada após um acordo judicial entre a Secretaria de Mobilidade Urbana, os empresários de ônibus e a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. A Secretaria da Cultura do Estado e a Fundação José Augusto responderam hoje às diligências solicitadas pela Superintendência do IPHAN aqui no Rio Grande do Norte para autorizar a remoção da pichação na parte externa do Forte dos Reis Magos, na madrugada da última quinta-feira. Hoje foi feita uma reunião com a participação de representantes do Estado e do IPHAN. No encontro foram debatidas medidas a serem adotadas para a remoção da intervenção feita na pintura do Forte dos Reis Magos, que deverá ser totalmente recuperada essa pintura. De acordo com o IPHAN, o pedido de autorização para a obra no Forte dos Reis Magos será analisado em caráter de reforma simplificada para dar mais rapidez ao processo. O IPHAN se comprometeu a emitir a autorização para a pintura até a próxima sexta-feira, dia 15. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa definiu hoje que vai solicitar ao Ministério da Fazenda a revogação da cassação para instalar uma zona de processamento de exportação em Macaíba. A área, que deveria reunir cerca de 40 indústrias, é esperada há 30 anos e ainda não saiu do papel. A discussão foi para definir estratégias para a retomada da ZPE de Macaíba, a Zona de Processamento de Exportação, uma área industrial destinada à instalação de empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados no exterior, com vantagens tributárias e apoio logístico. A permissão que viabiliza a ZPE foi cassada pelo Ministério da Fazenda em dezembro de 2022. Essa ZPE de Macaíba, ela não beneficia apenas Macaíba, beneficia o Estado como um todo. É uma zona de processamento que vai trazer milhares de investimentos e milhares também de mão de obra. Então é importante que o Estado, que todos se envolvam
nesse grande benefício que é a retomada da ZPE de Macaíba. A ZPE de Macaíba é aguardada por mais de 30 anos e teve a primeira concessão em 1988, que foi renovada no ano de 2010, pelo prazo de 10 anos. Durante todo esse período, o município não conseguiu viabilizar a área. Um dos motivos é a necessidade de altos investimentos para a instalação. O município adquiriu uma área, né, para implantação, desapropriou essa área de 162 hectares, que continua até hoje disponível ao município, mas que não foi possível viabilizar os demais trâmites que requeria a instalação. Hoje há uma concepção diferente daquele momento, né, até pelo sucesso dessas outras duas EPE que se instalaram, no caso de Parnaíba e Pecém. Hoje isso é um estímulo e uma renovação de ano para essas outras que estão nessa luta de renovação de concessão. O prefeito de Macaíba, Emílio Júnior, participou do debate junto com vereadores e secretários municipais. Ele destacou o impacto direto da instalação do equipamento para o município e para o estado, como a geração de empregos. Nós temos 162 hectares de terra destinado para a ZPE e esse número pode ampliar mediante a parceria público-privada e já existe hoje, inclusive, empresários com essa intenção de ampliar a zona, ampliar aqui a área, mas apenas com esses 162 hectares nós temos a expectativa de instalar, digamos, 40 indústrias. Nós tendo aqui uma planta aqui de hidrogênio verde, que hoje seria a que tem a maior expectativa de instalar-se no nosso município, talvez aí só com ela a gente conseguisse gerar aqui 1.500 empregos. No final da audiência pública, entre os encaminhamentos, ficou decidido que será encaminhado um relatório com tudo o que foi discutido aqui na Assembleia Legislativa para a Frente Parlamentar das EPEs no Congresso Federal. Além disso, uma reunião será agendada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a possibilidade de revogar a cassação da permissão da ZPE de Macaíba. O deputado federal Benes Leocádio e a senadora Zenaide Maia participaram da audiência. A parlamentar garantiu apoio ao processo de viabilização da nova ZPE e reforçou a necessidade de união dos representantes nas três esferas. Precisa de leis federais e precisa que o Estado e o município estejam presentes. Eu daria o quê? O que fez as EPEs não avançarem tanto no Brasil? Um dos motivos era a falta de infraestrutura. Aí entra o Estado e o governo federal. Ninguém vai botar uma zona de processamento de exportação. Empresa nenhuma vai querer investir num lugar onde não tem estradas, onde não tem portos, nem aeroportos, nem ferrovias. Vamos para o intervalo agora que passa bem rápido. Na volta você vai ver que o Detran abriu inscrições, vai abrir amanhã inscrições para a CNH, Carteira de Habilitação Popular. Serão oferecidas 1.000 vagas para pessoas de baixa renda. O Detran vai abrir inscrições amanhã para o programa CNH Popular, que garante carteira de habilitação para a população de baixa renda. Serão 1.000 vagas e quem tem os detalhes é Vanessa Camilo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Emily. Boa noite a todos que acompanham o RN2. Exatamente 1.000 vagas. Dessas 1.000 vagas, 500 são para a categoria A, de moto. Podem se inscrever no programa CNH Popular pessoas de baixa renda que sejam beneficiários do programa Bolsa Família e também de programas assistenciais similares. Essas inscrições elas abrem amanhã. Amanhã também o Detran deve publicar o edital com todo o cronograma, todas as regras. Podem participar, como eu disse, os beneficiários do programa Bolsa Família. As inscrições abrem amanhã, seguem até o dia 24 e segue o cronograma. No dia 17 de outubro vai sair uma lista com os classificados. Depois desse período, existe um período para entrega de documentação e aí no dia 27 de dezembro sai então a lista com os aprovados. Para esse ano, o investimento no programa CNH Popular será de R$2 milhões, basicamente o triplo do valor que foi investido em 2021, quando foram oferecidas 353 vagas. Este ano, então, são 1.000 vagas, é um processo seletivo, as pessoas precisam estar aptas para participar. O link vai ser disponibilizado a partir de amanhã e todos os detalhes, todo esse passo a passo, você pode conferir no nosso portal, o G1RN. Emily. Obrigada, Vanessa, pela participação, pelas informações.
O segurança que, segundo a polícia, atirou em 2 clientes de uma casa noturna de Ponta Negra, em Natal, na madrugada do dia 7 de setembro, se apresentou hoje à polícia e alegou que agiu em legítima defesa. O cliente baleado que sobreviveu também apresentou a versão dele à polícia na tarde de hoje. E quem acompanhou tudo de perto foi Franciele Medeiros, que traz as informações ao vivo para a gente agora aqui no RN2. Boa noite, Franciele. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite, Rio Grande do Norte. Pois é, os depoimentos foram colhidos na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. O jovem baleado disse em depoimento que não houve nenhuma ameaça direcionada ao segurança, mas que ele e o amigo, eles retornaram para o estabelecimento apenas para pegar um celular que haviam esquecido na casa noturna. Esse vigilante, então, teria impedido a entrada dos dois e a partir daí é que teria começado essa discussão. Isso de acordo com o que o jovem baleado falou conosco. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse hoje à tarde? Eu disse que tinha esquecido o celular e um funcionário disse que havia sido encontrado um celular. Só que o segurança rebateu e disse que não havia nenhum celular e o único celular que teria lá seria o dele. E nisso eu acho que foi o motivo de começar a confusão de novo com o vigia e com meu colega. Aí eu entrei na boate para procurar. Quando eu voltei já havia agressão da parte do vigia contra o meu colega e meu colega totalmente embriagado, sem se defender. Eu reagi por legítima defesa, tanto minha quanto dele, e imobilizei ele para que o mal não acontecesse. Soltei ele no meio da rua, ele foi totalmente a sangue frio em direção à moto, sacou uma pistola cromada que eu vi de relance e o primeiro tiro ele deu na cara do meu colega. Quando eu dobrei a esquina, pegou o tiro no meu órgão reprodutor, me escondi e nesse momento que eu me escondi, eu escutei mais 2 disparos. Falaram que ele voltou porque o tiro na vítima tinha sido na boca. Ele poderia estar vivo, mas ele voltou e deu mais 2 tiros de execução. A gente teve um probleminha com a comunicação do Franciele Medeiros, mas deu para ouvir o relato de um dos baleados sobre essa confusão e esse crime que aconteceu na madrugada da última quinta-feira, feriado de 7 de setembro, em um bar em Ponta Negra. Vamos ouvir agora o que diz o delegado que ouviu esses depoimentos hoje. Apresentou a versão dele, alegando que agiu em legítima defesa. Então, nós estamos aguardando os laudos do ITEP para verificar se essa alegação de legítima defesa tem alguma procedência ou não. Essa arma é dele? Essa arma é registrada e está no nome do segurança. Ele poderia estar portando essa arma? Não, ele não tem o porte da arma, ele não poderia estar com ela naquele momento. Independente do que aconteça, ainda que seja considerado uma legítima defesa, ele vai responder pelo crime de porte. O delegado falou aí sobre a versão dada pelo segurança que disse ter agido em legítima defesa. Uma mulher morreu após ser esfaqueada em Monte Alegre, na região metropolitana de Natal. O caso foi registrado na madrugada de hoje, segundo a Polícia Militar, e o marido da vítima é suspeito de ter cometido o crime. A polícia foi acionada por servidores do Hospital Regional de Monte Alegre, informando que uma jovem deficiente auditiva deu entrada na unidade de saúde vítima de agressão por arma branca e morreu. Ainda de acordo com a Polícia Militar, uma testemunha familiar da vítima informou que o autor do crime teria sido o marido da mulher que tinha fugido. Pelo menos 2 viaturas fizeram buscas pelo homem na região, mas não encontraram o suspeito. Vamos para o último intervalo, passa rápido. Na volta você vai ver que a Justiça cassou o mandato de prefeita e vice de Pedro Velho. A gente traz os detalhes depois do intervalo. RN2 de volta com imagens do trânsito na BR-101, chovendo nessa região da capital potiguar, trânsito um pouco lento na Salgado Filho em direção a Parnamirim e Ponta Negra, principalmente, que tem uma retenção maior, tem uma quantidade maior de veículos na via, mas o trânsito até que está fluindo. E você vê aí com a imagem da câmera molhada que chove neste momento nessa região zona sul da capital potiguar.
A gente fala agora sobre problemas na área da saúde. Um paciente com câncer está esperando desde março uma medicação que custa mais de R$60 mil para o tratamento da doença. O remédio não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. A família precisou entrar na justiça contra o Estado para tentar receber o medicamento. João Pedro levava uma vida normal até outubro do ano passado, quando começou a perder peso. Em novembro, veio o diagnóstico: câncer no rim. Em janeiro, o paciente deu entrada num hospital particular que tem convênio com o SUS em Natal e tirou o rim esquerdo. Em março, a doença se espalhou para a coluna. Foi quando veio a segunda cirurgia. Com a metástase, a equipe médica indicou a imunoterapia, feita com 2 medicamentos. As medicações são para fortalecer o sistema imunológico e combater as células cancerígenas. Mas os remédios não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. A família disse que não tem como arcar com o valor do tratamento, que custa, em média, R$62 mil por mês. O tratamento ele deve durar 1 ano. E nós não teremos como arcar com esses custos para esse tratamento, que é o único possível nesse tipo de câncer. Em março deste ano, a família recorreu à Justiça Federal. Em julho, o valor foi designado pelo governo federal, mas, segundo a família, o dinheiro ficou bloqueado na conta do Estado. No dia 16 de agosto, a Justiça pediu para o hospital onde o paciente está internado para que a unidade enviasse os orçamentos da medicação dos laboratórios. Na última sexta, os orçamentos foram enviados e, nesta segunda, saiu a ordem judicial para a compra do medicamento. Agora a família aguarda uma resposta quanto ao prazo da entrega da medicação, uma vez que a doença já se espalhou pelos ossos e pulmões do paciente, que, de acordo com os familiares, não tem condições de esperar mais. Continuamos esperando e a vida não espera, Devido a essa espera desde março, o câncer vem se espalhando, meu marido está cada vez mais fraco e precisando fazer essa medicação, porque ela é única, só ela que é realmente a esperança de tratamento e cura para ele, e não só para ele, para outros pacientes também que passam por esse mesmo processo. Por meio de nota, o hospital disse que era prestador de serviço do Sistema Único de Saúde, o SUS, e que quando se trata de medicamentos que não estão previstos nos protocolos do SUS, como esse que nós mostramos na reportagem, a única forma de garantir acesso à medicação é pela via judicial. O hospital disse ainda que repassou para a Justiça a relação de fornecedores de insumos farmacêuticos para o bloqueio dos valores na conta do Estado. O hospital disse que está cuidando do paciente que segue internado, esperando a decisão da Justiça e, eventualmente, o recebimento da medicação. Nós também procuramos a Secretaria Estadual de Saúde, mas até o momento não houve resposta. A juíza da 11ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte, Daniela Nascimento, cassou o mandato da prefeita de Pedro Velho, Edna Lemos, do PSB, e da sua vice, Rejane Costa, do PL, por abuso de poder nas eleições suplementares de novembro do ano passado. Edna era vereadora e presidente da Câmara Municipal de Pedro Velho e virou prefeita interina depois da cassação do mandato da então prefeita Degerlane Macedo e do vice Inácio Rafael da Costa. Ela concorreu na eleição suplementar e foi eleita. A ação aponta que Edna Lemos exonerou servidores e fez centenas de outras contratações temporárias, mesmo com proibição da Justiça, o que teria desequilibrado a eleição. Além da cassação do mandato, a prefeita e a vice foram condenadas à inelegibilidade por 8 anos a partir de 2022 e ao pagamento de uma multa no valor de R$53 mil. Mas elas podem recorrer da decisão no cargo. Nós procuramos a prefeita e a assessoria dela, mas não tivemos resposta. Os repasses do Fundo de Participação dos Municípios aos municípios aqui do Rio Grande do Norte, às cidades aqui do Rio Grande do Norte, cresceram 4,4% entre janeiro e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo os dados do Tesouro Nacional. Considerada a revisão com a inflação, o valor recebido pelos municípios nos 8 primeiros meses do ano é praticamente igual ao do mesmo período do ano passado.
2,4 bilhões de reais. Esse é um dos destaques do nosso portal o G1RN e hoje a reportagem mostra que entre janeiro e junho os municípios potiguares receberam valores superiores em relação a 2022. Entre julho e agosto, no entanto, os repasses foram menores, o que desencadeou uma série de protestos dos gestores municipais no Rio Grande do Norte, com prefeitos também de outros estados. O FPM é uma transferência constitucional da União para os municípios, tendo como principal critério o número de habitantes. Segundo o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Luciano Santos, o FPM é a principal receita dos pequenos municípios. Embora reconheça o aumento, ele diz que a alta registrada não acompanhou o aumento das despesas dos municípios ao longo dos últimos anos. O que foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, informando que os municípios receberam mais recursos em relação ao ano passado, especialmente nos primeiros 7 meses desse ano, em pouco mais de 4%. Isso a Federação dos Municípios nunca se contrapôs a isto. O que nós estamos postulando é uma majoração no FPM, através da PEC 25 de 2022, de autoria do deputado federal Hildo Rocha, que aí oferece para os municípios um poder de cofinanciar os programas federais e também suportar os aumentos salariais já anunciados pelo governo federal. Além de mais, suportar a variação econômica, a oscilação econômica dos preços, em especial da merenda escolar, da saúde, enfim, de todos os serviços que os municípios prestam para as suas cidades. O deputado estadual Hermano Moraes, do Partido Verde, deve passar por uma cirurgia no fim de semana. Ele continua internado em Recife depois de sofrer um aneurisma na cabeça na noite do último sábado. Segundo a assessoria de comunicação do deputado, ele estava com a família na cidade de Recife, capital pernambucana, quando procurou atendimento médico. O aneurisma é a dilatação anormal de uma artéria. Ontem, a assessoria de Hermano Moraes confirmou que o deputado foi diagnosticado com uma má formação arteriovenosa cerebral, causa dos sintomas neurológicos. Hermano segue internado em Recife e ainda segundo a assessoria, o deputado segue estável e consciente. Rapidinho agora, antes da gente encerrar o RN2 de hoje, tem alerta do INMET, alerta de vendaval e de ventos costeiros para 142 cidades aqui do Rio Grande do Norte. Os avisos são de perigo potencial, que é o primeiro, nível de 3 no grau de severidade e valem até às 10 horas da manhã de amanhã. No alerta de vendaval, os ventos podem variar entre 40 e 60 km por hora. O alerta de ventos costeiros representa, segundo o INMET, a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. A gente se despede por hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana, ótima noite e até amanhã.